bem focal para você sobre algo que faz parte da nossa vida. Abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Diz o texto da palavra do Senhor, de Provérbios 16, 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Eu quero trazer uma palavra para você sobre um assunto que interessa a todos nós e que também está no nosso cotidiano da nossa vida. Como pedir a fim de obtermos as respostas de Deus? Como pedir a fim de obtermos as respostas de Deus? Eu tenho 4 tópicos aqui para você sobre isso, muito simples, mas muito importante para a vida cristã. Como pedir a fim de obtermos as respostas de Deus. Então, primeiro, como deve ser a nossa oração a fim de obtermos as respostas de Deus? Preste atenção, eu gosto de usar uma palavra para você entender. Como deve ser a nossa oração a fim de obtermos as respostas de Deus? Eu vou falar os elementos da oração. Repito sempre quando eu uso essa palavra elementos. Elementos fazem parte de um todo. Então não adianta você isolar um elemento, que não vai resolver. Para formar um todo, você tem que colocar esses elementos na sua oração. Então, para que a gente possa ter respostas à nossa oração, eu vou te dar aqui os elementos que devem estar na nossa oração, a fim de obtermos as respostas que precisamos. Claro, você já sabe, eu vou te lembrar, talvez algum detalhe, mas a maioria do que eu vou falar aqui, todo mundo aqui da igreja sabe. O povo aqui é bem instruído, sabe das coisas, mas eu quero te lembrar, porque esse é o segredo e a grandeza da palavra de Deus, é que ela se renova. Então vamos aos elementos. Se você quer a resposta de Deus, esses elementos devem estar na nossa oração. O primeiro deles é o óbvio, é a fé. Você sabe que não é possível nada sem a fé. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor nos diz, em Mateus 21, 22, tudo o que pedirdes crendo na oração, recebereis. Então, se você não crê que existe um Deus que pode te responder ou que pode te atender, eu chamo isso de uma oração inócua, que não tem valor nenhum. Como é que você ora e não acredita que vai obter a resposta? É igual, já falei aqui, há tempos atrás, ainda no 1191, eu não era nem pastor daqui, no culto da Vitória, chega uma irmã, quando acaba o culto, né, a gente atende um, atende outro, chega uma irmã e diz assim, pastor, ora por mim, porque eu acho que Deus não vai dar não. Como? Ora por mim, porque eu acho que Deus não vai dar não. Dor não numa oração. Minha irmã, segue em frente. A senhora não crê em nada, ainda quer que eu creia naquilo que a senhora nem crê, que está pedindo para orar? Um negócio assim incoerente. Como é que você vai pedir algo que você não crê? Segundo elemento importante na nossa oração, aquilo que está em Filipenses 4, 6, na abertura do texto, né? Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Você tem que falar tudo para Deus. Não tem oração em código. Não tem oração para dizer, Senhor, tu sabes. Senhor, tu entendes o que eu estou sentindo ou o que eu estou passando, filho. Esse argumento não é um argumento da oração. O argumento da oração é você detalhar para Deus aquilo que você está falando com Ele, aquilo que você deseja, ou aquilo que você está apresentando. Antes as vossas petições sejam em tudo. Em tudo é em tudo. Detalhe. Eu estou com vergonha de você. Posso falar para o Senhor que eu estou querendo casar? Fala. Se você não quer casar, você vai orar por quê? Senhor, tu sabes. Eu não vou falar, não. Deus quer te ouvir, meu irmão. Deus quer te ouvir, meu irmão. Diga para Ele. Certo? Você tem que falar.
Isso é um elemento da oração. O terceiro está na continuação do texto de Filipenses 4:6. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas com ações de graça. Então, você precisa, na sua oração, ter uma coisa chamada ações de graças. É um ato de reconhecimento e gratidão pelo que o Senhor tem feito. É a expressão de louvor e adoração por tudo que Deus faz por nós. Então, a sua oração tem que ter ações de graças, tem que ter louvor, tem que ter adoração, tem que ter gratidão ao Senhor. São elementos que fazem parte da oração. O que você já sabe, mas não custa lembrar, que oração, um elemento fundamental da oração, é que toda oração tem que ser em nome de Jesus. João 14, 13 e 14 diz, a palavra do Senhor não sou eu, é Ele que diz. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então tem crente que faz tudo na oração, só quer dizer em nome de Jesus. É a oração que tem resposta, é o único mediador entre Deus e o homem. A sua oração, você tem que colocar em nome de Jesus. Uma outra coisa, em sexto lugar, que é um elemento da oração, é não usar de vãs repetições. Quem ensinou isso foi Jesus, em Mateus 6,7. Não façam igual aos gentios, que por repetirem demais, pensam que devem ouvir. O que é vãs repetições? Vamos dar um exemplo. O irmão está orando, que está querendo comprar uma casa. Ok? Vãs repetições aqui não é você orar, hoje ora, amanhã ora, depois da manhã ora, de manhã ora, de tarde ora. Não é isso que é vã repetição e você apresentar a mesma coisa. É dentro da oração. Então, o que é vã repetição? Vamos lá? Senhor Jesus, abre uma porta porque eu preciso de uma casa. Senhor, eu estou precisando de uma casa, Deus. Eu estou falando mais uma vez, é uma casa que eu preciso. Tu sabes que eu preciso de uma casa. É uma casa, Jeová. Olha, Senhor, é uma casa. Eu preciso de uma casa. Você não precisa fazer isso. Você não precisa repetir 5, 6, 7 vezes. É vã repetição. É Jesus que está falando, não sou eu, não. É vã repetição. Você repete uma mesma coisa dentro de uma oração 4, 5, 6, 7 vezes. Um outro elemento da oração é reconhecer Deus como Pai. Isso aqui é muito importante. Pai cuida, Pai protege, Pai atende. Pai tem amor, tem misericórdia, tem benignidade na oração do Pai Nosso. A abertura da oração de Mateus 6,9. Pai, quando vocês orarem, orem assim: Pai Nosso que está nos céus. Reconhecimento de Deus como Pai. Um outro elemento da oração, submissão a Deus, também está na oração do Pai Nosso, no versículo 10. Está na oração. Você tem que reconhecer, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Submissão. Submissão à vontade de Deus. Você sabe que tem crente que tem medo de orar certas coisas, porque, não, se orar, Deus pode dizer, não, eu quero, não adianta, eu quero isso. Eu quero, não vou nem orar, porque eu quero. Não vou nem perguntar. Sabe? A sua oração tem que ter submissão a Deus. A sua oração e a minha oração, pastor, tudo isso? Os elementos da oração, meu irmão. Tem que ter uma coisa chamada confissão. Oração tem que ter confissão. Também está na oração do Pai Nosso. Está aqui na oração do Pai Nosso, de Mateus 6,12. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí vai entrar um elemento incrível. Olha, em 7 versículos da oração do Pai Nosso, 3 vezes, 3 versículos, na oração está dizendo para você e eu liberarmos perdão. De 7 versículos, 3 é para liberar perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha que coisa incrível. Depois, volta, isso no 12.
Depois no 14, no 15, no versículo 14, no versículo 15, repete de novo. Porque se nós não perdoarmos a quem nos deve, o nosso Pai também não vai perdoar nossas dívidas. Então, perdão traz perdão. Tem muita gente engasgada nessa área. Se você não quer perdoar quem te causa mal, você também não está apto para receber o perdão de Deus. Isso está sendo dito 3 vezes na oração que Jesus ensinou. Oração tem uma outra coisa: persistência e insistência. O que é isso, pastor? Tem gente que ora hoje para um problema que ele está vivendo, semana que vem já não ora mais. E o problema, Deus não sinalizou nada, Deus não respondeu, Deus não falou nada, ele para de orar. Aquilo que está lá em Lucas capítulo 18, não é? Sobre a oração da viúva, sobre a importunação da viúva a um juiz mau, imagina a Deus, não vai atender você. Então a sua oração, meu irmão, Deus já deu uma resposta, Deus já falou alguma coisa, então continue orando. Continue apresentando a Deus as questões e a demanda. Tem crente que coisas seríssimas na vida, ele ora uma vez e acabou o papo, nunca mais fala. E uma outra coisa que tem que ter na oração é a adoração. Está na oração do Pai Nosso, no capítulo 6, versículo 13. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A sua oração tem que ter adoração. A sua oração tem que ter ações de graças. A sua oração tem que ter confissão. A sua oração tem que liberar perdão. Senhor, esse cara, que a minha vontade era quebrar a cara dele, mas eu não vou fazer isso. Eu libero perdão sobre a vida dele. Agora, uma outra coisa interessante da oração é que a oração é uma conversa com Deus. E eu vejo que crentes não têm afinidade de falar com Deus. É uma cerimônia para orar, que significa que falta intimidade. Que pai é esse que você não tem intimidade para falar com ele? Para contar as coisas? Para dizer o que você está sentindo? Para dizer o que você deseja? Para falar com ele da luta que você está travando, da tua energia, da tua força, dos teus limites? Eu disse aqui para você 12 elementos de uma oração. Como é que você ora? Porque tem gente, rapaz, que ora, mas é bom para pedir, mas é um negócio fantástico. Pede, 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 pede. Não é capaz de agradecer, não é capaz de adorar, não é capaz de pedir perdão, não é capaz de submeter à vontade de Deus. E é tão mecânico esse ato que nem a fé emprega. Segundo lugar, por que Deus muitas vezes não responde às nossas orações? Mesmo as orações, mesmo usando esses elementos que eu te falei. Mesmo você usando esses elementos todos que eu falei, por que muitas vezes Deus não responde às nossas orações? Então, eu vou te dar aqui os motivos. Número 1, Tiago 4,3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para os vossos próprios deleites. Olha o que a palavra está dizendo. Está pedindo mal. Não está pedindo porque tem um objetivo, porque tem algo bom, porque tem algo que acrescenta, porque tem algo que abençoa, mas é só para o deleite. Só para o interesse pessoal, egoísta, do seu prazer. Deus diz, não respondo não. Outra coisa, porque Deus muitas vezes, mesmo usando todos esses elementos, porque Deus muitas vezes não responde às nossas orações, meu irmão? Em Mateus, a palavra do Senhor, o Senhor Jesus dizendo em Mateus 7,9, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Porque Ele não dá, porque não é o melhor. Você pode estar pedindo uma coisa dessas, não vou te dar, não. Eu me lembro, até falei aqui um dia, na época da minha filha, da Thalita, na escola, e as coleguinhas tinham essas motonetas que menores podem andar, só que elas andam até 60 km por hora. E aí várias coleguinhas dela tinham uma motinho daquela. Aí ela chegou, cantou a mãe, me cantou. Primeiro canta a mãe, para a mãe me cantar o pai.
E depois vem cantar o pai também. Eu falei, isso aí eu não dou não. Mas o que tem? Eu falei, não dou não, minha filha. Eu não quero viver a vida toda arrependido com remorso de dar um troço desse para uma garota que não tem noção de trânsito, ser atropelada e morta. Não vai. Isso aí nós chorou e tal. Não dou. Isso aí eu não dou não. Eu sou pai. Eu sei o que é o melhor. E desculpa, tem pai naca. Que qualquer coisa que o filho bater no pé e chorar, você dá mesmo colocando em risco a vida do filho? Que pai é esse? Quem disse que Deus dá tudo para a gente? Não, isso aí não é o melhor para você, não. Eu sou pai. Se eu que sou mal, sei dar boas dádivas a meus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não tem bem para dar àqueles que lhe pedirem. Então não fica com cara de choramingoando, não fica com cara baixa, porque Deus não quer te dar uma coisa que você vem pedindo a Ele. É porque não é o melhor. E se não for o melhor, Deus não dá, irmãos. É Jesus que está mostrando isso aqui com uma clareza incrível. Terceiro, porque muitas vezes, mesmo usando os elementos que eu falei, Deus não responde à nossa oração. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa dentro da sua vontade, ele nos ouve. É porque você está pedindo uma coisa que é fora da vontade de Deus para a sua vida. Porque Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus não é uma coisa que vai deixar você mal. Ela é boa, é perfeita e agradável. Você está pedindo algo que está fora da vontade de Deus para a sua vida. E Deus não dá. Podem ter outras e tantas conjecturas, eu vou só dizer aqui o que eu observo, mas deve ter outras. Em quarto lugar, porque Deus não responde muitas vezes às orações. Isaías 59 diz, olha, a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados para que não ouça. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Pecado. Pecado impede que Deus te responda e diga algo para você, ou te dê uma resposta. Pelo menos essas e outras tantas que eu não estou argumentando aqui, são questões pelas quais Deus não responde aquilo que nós estamos pedindo, ou aquilo que nós estamos apresentando a Ele. Agora, deixa eu dizer uma outra coisa aqui para você. Em terceiro lugar, existe algo de extraordinário na oração, que é o poder da intercessão. Existe algo de extraordinário na oração, que é o poder da intercessão. Existem 5 níveis de intercessão. Isso aqui é muito importante, que você não pode menosprezar. O primeiro nível é o nível individual. É quando você está intercedendo por você mesmo. Esse aqui é o primeiro nível. É o nível individual. É o primeiro nível da intercessão. O segundo nível da intercessão é o nível dos irmãos. Quando você comunica com outros irmãos necessidades que você está passando, você não tem ideia do poder da intercessão de irmãos. Orai uns pelos outros para que sareis, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, em resultados. Tiago 5,16. A oração de um justo pode muito em resultados, em efeitos. Então é importante sim. Se você está atravessando um momento, se você está atravessando uma luta, se você está precisando de Deus uma resposta em um assunto muito importante, fale com alguns irmãos. Irmão, está orando por mim? Está orando por mim? Nem ele ora por ele, mas quer perguntar se outra hora. Irmão, está orando por mim? Irmão, está orando por mim? Irmão, está orando por mim? Isso aí. Irmão, preciso que você ore por mim por um assunto. Preciso que você ore, eu estou com uma questão familiar, preciso que você ore. Muitas vezes não precisa nem detalhar. Mas aquele irmão vai começar a interceder. Eu estou com um filho com uma doença grave. Estou precisando de uma porta de emprego. Estou precisando resolver uma questão financeira grave. Compartilhe, meu irmão, você não tem ideia. Esse aqui é o segundo nível de intercessão. Terceiro nível de intercessão, a igreja. Mateus 18:18 diz o que a igreja liga na terra é ligado no céu.
O apóstolo Paulo escrevendo cartas para a igreja, em Tessalonicenses 5:25. Orem por mim. Em Colossenses 4:3. Ore por mim para que seja aberta a porta da palavra. Efésios 6:19. Ore por mim para que eu possa pregar com eficácia. Paulo está pedindo oração à igreja. Tem crente que vai a tudo que é lugar, menos na igreja para pedir oração. A oração da igreja, minha gente, é uma coisa poderosíssima. Poderosa, não despreza, não, meu filho, poderosíssima. Tem gente que não escreve um pedido e não põe numa taça de pedido, está aqui, pelo menos estou apresentando aqui a Deus. A igreja tem um poder. O quarto nível de intercessão é o Espírito Santo. Romanos 8:26 diz que nós não sabemos pedir o que convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você está aqui na Santa Ceia, você já apresentou a Deus questões e o Espírito Santo está intercedendo em outro nível, em outra área, que você muitas vezes na sua oração você não falou. Mas o grande Consolador, o amigo de todas as horas, aquele que veio ocupar o lugar de Cristo na terra, está intercedendo por você. E o quinto nível de intercessão é Cristo. Hebreus 7:25 diz: pode perfeitamente salvar o que por eles se chega a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Se você pensa que Cristo terminou a sua obra salvífica do ser humano aqui na terra, no está consumado, e acabou por aí, e agora ele está num trono assentado diante do Pai, tomando suco de laranja e olhando as coisas que estão acontecendo, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo intercede por você diante de Deus. Ele não está descansando, é o quinto nível de intercessão. Vocês estão vendo? A intercessão sua quando você ora, a intercessão de irmãos, a intercessão da igreja, a intercessão do Espírito Santo e a intercessão de Cristo. Olha o poder da oração e o poder da intercessão. E em último lugar, como é que Deus responde? Como é que Deus responde? Número 1, Deus muitas vezes diz sim. Vou fazer. Vou abrir essa porta. Vou operar esse milagre. Vou mudar essa sorte. Vou tornar o impossível impossível. Vou fazer o milagre. Deus muitas vezes diz sim. Ezequias, o profeta, Deus diz assim, avisa ele lá para ele arrumar a casa dele que ele vai morrer. E o profeta largou em cima do rei. O rei se virou para o outro lado e começou a chorar e a clamar a Deus. E antes que o profeta saísse do pátio, disse assim, eu ouvi a oração dele. Volta lá e diz a ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. Deus ouviu a oração. Deus diz sim. Agora, Deus também diz não. E olha para quem Deus disse não. Meu irmão, Moisés é o único profeta que falava cara a cara com o Senhor. Ninguém mais na Bíblia. Só Moisés. E aí Moisés, em Deuteronômio 3:26, vai dizer que por causa de vocês, falando do povo de Israel, o Senhor ficou irado comigo, aborrecido comigo, eu insisti, e o Senhor disse para Moisés, eu não quero mais falar contigo sobre esse negócio, você não vai entrar na terra prometida. Deus diz não para Moisés, não vai dizer não para Silas? Não vai dizer não para você? Deus diz não, meu irmão. Quem te falou que Deus diz sim para tudo que você quer, ou tudo aquilo que você pede? Deus tem não. No cardápio dele tem não. Como Deus responde? Muitas vezes Deus diz, espera. Davi entendeu isso quando ele estava no meio da guerra. O Salmo 27, o pau estava quebrando. E lá no versículo 14 ele diz, espera, pois, no Senhor, anima-te. Ele fortalecerá o teu coração, espera, pois, no Senhor.
Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha em favor daquele que nele espera. Eu acredito que essa noite aqui, tanto para quem está no templo, para quem está me assistindo, eu acredito que Deus tem sim. Quem sabe aqui essa noite, Deus vai dizer: sim, chegou a hora de eu abrir a porta, chegou a hora desse milagre, chegou a hora de eu atender essa questão, mas também não vou enganar e quero ver você dar glória a Deus do mesmo jeito. E também aqui essa noite, Deus, não! Não vou dar não vou abrir a porta, não vou te atender nisso não. E você vai dar glória a Deus também ou não? Ah, glória, empurrado. E outras vezes Deus está aqui dizendo: espera, ainda não está na hora. Deus não precisa do tempo, minha gente, Deus usa o tempo. Quem precisa de tempo somos nós. Deus vive na eternidade, Ele é atemporal. Então Ele usa o tempo certo, na hora certa. Agora, Deus diz sim, Deus diz não, Deus diz espera, e de vez em quando Deus não diz nada. Como é que é, pastor? Deus não diz nada. Ele não diz nem que sim, ele diz nem que não, ele não diz que espera. E aí o que a gente faz, pastor? Se Deus não falar nada, aprende com Davi. Em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 3, Davi pega seu pai e sua mãe, faz um acordo com o rei dos Moabitas, deixa seu pai com o rei dos Moabitas, que ele estava sendo perseguido implacavelmente por Saul, e ele vai dizer uma palavra: até que eu saiba o que o Senhor há de fazer de mim. Até que eu saiba. Eu não sei. Então, eu vou fazer a minha parte. Como eu não sei o que Deus vai fazer de mim, vai me matar, não vai me matar, vai me livrar, não vai me livrar, então, pelo menos, eu vou proteger meu pai e minha mãe. Porque quem disse que Deus toda hora ou sempre fala sim, não, espera, tem hora que Deus não diz nada. Porque não está na hora dele falar, meu irmão. Quem é Senhor? É você ou Ele? Então tem hora que Ele não fala nada. E o que é que eu faço? Continuo orando. Continue adorando. Continue dando graças. Continue cultuando a Ele. Continue sendo fiel. É o que você tem que fazer, meu amado irmão. É o que eu tenho que fazer. Como é que Deus responde? Deus muitas vezes diz coisas que nós nem sabemos. Quando o profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus vai dizer para você coisa que você nem imagina, que você nem tem ideia. Deus tem para falar com você, se você buscá-lo em oração. Como é que Deus responde? Essa aqui é o que todo mundo quer. Eu também quero essa que eu vou falar agora. Eu quero todas assim, mas não vai acontecer. É que Deus responde muitas vezes imediatamente. Ninguém gostou. Eu vou repetir para você. Pode ser que não seja para você, Senhor, eles não querem, fica para mim. Como é que Deus responde? Muitas vezes imediatamente. Meu irmão. Daniel, capítulo 9, Daniel foi orar, porque ele queria ter entendimento na palavra. Aí, no versículo 21 e 23, diz assim: e o varão Gabriel, que eu estava vendo na minha visão, voou rapidamente. Voou rapidamente. Aí diz assim para ele, para Daniel: desde o primeiro dia, o primeiro momento que você aplicou o teu coração, a resposta saiu. O que é isso, hein, irmão? Antes do camarada terminar a oração, a resposta já estava lá. O cara nem terminou a oração. A resposta chegou. Todo mundo quer essa, mas Deus não faz assim. Deus não faz sempre assim. Deus até pode fazer.
Pode ser aqui que eu pegasse o microfone e saísse no meio da igreja e dizer, pastor, eu estava orando, quando eu acabei de orar, a porta abriu, quando eu acabei de orar, a enfermidade foi embora, quando eu acabei de orar, eu recebi um telefonema. Eu sei, porque o nosso Deus não depende de nada. Se Ele quiser responder, quem sabe aqui essa noite, você está aqui, lá na justiça, lá na empresa, lá naquele diretor, lá naquele parente que está enfermo, já veio a resposta. Eu vou fazer, eu realizo imediatamente. A Bíblia fala em Mateus capítulo 8 que chega um leproso para Jesus, o adora e diz para ele, Senhor, se quiser, tu pode me tornar limpo. O Senhor disse assim, eu quero. E logo, isso é, imediatamente, a lepra foi embora. Meu irmão, Deus é o Deus de coisas imediatas. Você sabe qual é o tempo que Deus precisa para fazer qualquer milagre? É uma palavra chamada momento. Momento é a unidade indivisível do tempo. Ninguém calcula o momento. Deus não precisa de mais do que um momento para abrir qualquer porta, realizar qualquer milagre. Não traga Deus para a lógica humana. Não traga Deus para a racionalidade humana. Não traga Deus para a expectativa humana, porque nós estamos limitados a tempo, espaço e circunstância. E Deus não está limitado a nada. E Deus, se Ele quiser, agora! Ele opera um milagre que você está falando há anos, e aqui essa noite ele diz, está feito, está realizado. Porque essa também é uma das maneiras de Deus responder. Como é que Deus responde? Esse texto aqui, muito conhecido de todos nós, também é algo extraordinário, que está em Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aqui estão as 3 dimensões, como é que Deus faz. Aquele que é poderoso para fazer tudo, completo. Mais abundantemente, com sobra, além. Além é uma dimensão do inimaginável, que você não percebe. As 3 dimensões que Deus faz. Ele faz tudo completo, Deus não vai deixar nada pela metade, Deus não vai deixar faltando nada, Ele faz com sobra e Ele faz numa dimensão que nem a mente humana alcança. Ele faz tudo, mais que tudo e infinitamente mais que tudo. Esse é o Deus que nós servimos, minha gente. É o Deus que responde a tua oração, responde a oração da igreja. É o Deus que atende, é o Deus que abre porta e ninguém fecha. É o Deus que opera milagre em qualquer área. E nós estamos aqui nessa noite na presença desse Deus vivo, desse Deus poderoso, que quer responder a minha e a sua oração. Aleluia! A igreja de pé, acabou a mensagem. Aleluia!